O nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Emmanuel vem comentar na lição 144 do livro Vinha de Luz, em meio de lobos. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre indubitavelmente desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para o serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mais valorosos. Enviava os discípulos ao centro do conflito áspero, mas no gesto de quem remete carneiros, não no gesto de quem remete carneiros ao matador, e sim a gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação do bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquece-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos, seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete, e nunca em atitude de inércia à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. A gente sabe que um general não vai mandar qualquer soldado para a frente de batalha, vai enviar aquele soldado que está mais bem preparado, mais familiarizado com o conflito que vai acontecer. Isso se tratando de uma atividade bélica. Quanto mais quando se trata daquele que é o nosso Pai maior, que é amor o tempo todo, e quando se trata principalmente de Jesus, quando ele fala para a gente: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. O que ele está querendo dizer para a gente? O mundo está simbolizando ainda os lobos pelos comportamentos, pelos pensamentos, pela violência que vem acontecendo. E o que acontece? Ele vai preparando alguns dos seus filhos para estarem em contato direto com os lobos, sofrendo as críticas, sofrendo os ataques, mas mostrando o tempo todo o quê? Mostrando mansuetude, mostrando espírito de solidariedade, mostrando compreensão, fiéis, bondosos, prudentes, né? Então o que acontece? A gente vai percebendo que a gente fica durante anos e anos, experiências na carne, se preparando para momentos como esse. Mas enquanto a gente ainda apresenta o nosso temperamento explosivo, o nosso temperamento muito crítico em cima daqueles que vão ser os aspirantes aos futuros enviados no meio de lobos, enquanto isso acontece com a gente, significa que a gente não está preparado. A gente vai percebendo o seguinte, que a gente começa a fazer o nosso estudo, e eu falo isso não só por mim, mas também por vários companheiros que repetem e compartilham da mesma situação. A gente faz o estudo, e daqui a pouco a vida apresenta para a gente uma situação em que a gente vai ter que provar se o estudo foi bem aprendido, e a gente acaba vacilando, a gente acaba ainda titubeando e demonstrando que a gente ainda está muito mais no time dos lobos do que das ovelhas enviadas por Deus. Isso serve para quê? Para a gente parar, meditar e falar assim: eu ainda preciso muito trabalhar meus sentimentos, principalmente. E para trabalhar sentimentos, eu já fiz essa rogativa em algumas orações. Eu falava com os espíritos assim, falava: meu Deus, eu ainda sou tão agressivo, eu ainda tenho tanto
impulso ainda enérgico ainda com algumas coisas que acontecem na minha vida, aquela coisa de retrucar com a palavra, e às vezes até de tomar alguma atitude. Graças a Deus, a gente já não está mais na faixa de tirar a vida de ninguém. Eu já tive até oportunidades em que eu poderia realmente ter tirado a vida de alguém e aquilo soou tão pesado para mim, já não faz mais parte da minha realidade esse tipo de comportamento, graças a Deus. Mas ainda faz ainda aquele da guerra das palavras. Então, e muitas das vezes levando para o lado emocional mesmo. E eu ficava pensando, meu Deus, eu sou tão pequeno. Não, os Espíritos falaram para mim assim, calma meu filho, qual o segredo para isso? Continua estudando e trabalhando incessantemente, principalmente trabalhando, porque quando você vai trabalhar, a seara que você escolhe trabalhar, você começa a amansar o seu coração, né, com relação ao sentimento daqueles que estão sendo os beneficiários do trabalho que você está fazendo. Então eu comecei, já algumas vezes, até falei isso aqui no estudo, eu fui trabalhar no presídio, levando o evangelho, e chega um tempo que de maneira impressionante, parecia que aqueles irmãos que estão lá, eles eram como se fossem filhos, ou então como se fossem irmãos mesmo de sangue, porque tinha uma troca tão grande de sentimento, que depois eu ficava assim, meu Deus, né, como é que a coisa vai acontecendo aos poucos? No início você entra com um pé na frente, outro atrás, achando, eu estou entrando no local onde estão os criminosos da nossa sociedade. Aí vem Chico Xavier falar para a gente, quem são os criminosos? Somos todos nós quando somos descobertos. Quem de nós aqui não tem o pecado ainda? Aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Eu também já usei algumas vezes o exemplo, né, quando a gente vai entregar comida na rua, no início, é um trabalho frio. Você encontra uma pessoa que está desabrigada e pergunta se ela quer jantar e entrega uma quentinha na mão dela. Mas depois, com o tempo, seu coração bate de uma maneira que você nunca mais consegue ter paz quando você vai num lugar e tem um morador de rua. Então, a reação acaba sendo essa. A gente hoje faz um trabalho com visitas a pessoas que estão enfermas, estão muito idosas. E depois que a gente fica um dia na cama também e recebe a visita desse grupo, a gente vê o quanto é maravilhoso esse trabalho e a gente vai entender por que antes da visita, antes da gente chegar na casa da pessoa, a gente já encontra a pessoa tomada banho, com perfume, arrumou a casa. Muitos fazem questão de fazer um bolinho e a gente tem que chegar e a recusa da nossa parte seria até uma afronta, né? A gente simplesmente tenta falar para ele, olha, a gente faz outras visitas, não faz só aqui não. Mas como é que a gente vai recusar um bolinho feito com tanto sentimento? A gente acaba tendo que comer um pedaço de bolo, tomar um cafezinho, porque começa frio, mas daqui a pouco vai mexendo com o nosso coração. E a gente vai ampliando esse sentimento e vai deixando de ser lobo, vai se tornando cordeiro, e daqui a pouco vai se preparando para ser um cordeiro para todos os setores da nossa vida. A gente vai percebendo o seguinte, é que nós conseguimos ser cordeiro em alguns setores. Tem outros setores que o nosso instinto ainda fala alto e fala, que cordeiro que nada. A gente quer mostrar o lado lobo que ainda existe dentro da gente, né? E não tem como não falar dessa lição de hoje sem citar mais uma vez aquele que foi o grande pacifista do século XX, que foi Mahatma Gandhi. Que coragem daquele homem, né? De chegar para um grupo de homens e falar, querem me seguir? A minha regra é que eu não quero agressividade de jeito nenhum. Eu não quero uma atitude sequer de lobo. A gente pode apanhar, a gente pode sofrer, mas aqui eu quero ovelhas do meu lado. E marcaram não só a história do país dele, como a história da humanidade, porque o nome de Mahatma Gandhi vai ficar escrito aí durante muitos séculos para quem for fazer história, o estudo de história, igual a gente estuda a história antiga, a história medieval, a história de Roma antiga. O dia que estudar a história do século XX vai esbarrar com a história desse homem, que foi uma história maravilhosa. Então, ele bota aqui pra gente, o apelo do Cristo, ele ressoa até hoje. Vai fazendo os testes, vamos ver como é que ficou. Aprendeu? Ih, ainda não aprendeu não, tem que exercitar mais. Vamos mais testes. E a gente acha que esses testes, né, eles são coisa do mal, quando não são, gente. Está querendo simplesmente ver se a gente está preparado para aqueles filhos mais necessitados, aqueles que se encontram mais ainda nos graus inferiores da evolução espiritual, ainda usando de uma agressividade muito grande, e a gente vai aprendendo aos poucos a deixar de ser lobo, se tornar cordeiro, e vai depois reconhecer que quem faz esse serviço de maneira mais direta já são cordeiros formados.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.